Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ao Senhor nosso Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Sejam bem-vindos, meus amados irmãos, a mais um dia de oração em favor das famílias do mundo inteiro. Iniciemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos males e inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio do Imaculado Coração da Virgem Maria, filha predileta de Deus Pai, mãe de Deus Filho e vossa amadíssima esposa. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos e deles falarás. Seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ou ao deitares e ao te levantares. Hás de prendê-los à tua mão como sinal e os levarás como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que nós temos conversado em família? O que nós conversamos com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos avós? Qual é a pauta da nossa conversa? Sobre quais coisas tratamos? Nós conversamos sobre valores? Conversamos sobre vida? Ou somente conversamos sobre coisas? Coisas que passam, que estragam? Nós conversamos sobre a importância de tratar bem as pessoas? Sobre quais assuntos nós falamos quando estamos reunidos com os nossos? Nós promovemos reuniões familiares, encontros familiares? É claro que não é para falar só sobre as coisas de igreja, de Deus, não. Temos que falar sobre todas as coisas, mas nós temos que aprender a conversar com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos familiares, sobre as coisas de Deus, sobre as coisas da vida, sobre nossas dúvidas, sobre os nossos medos, nossas angústias e nossas tristezas. E temos dificuldade de fazer isso. Temos dificuldade de ser nós mesmos na nossa casa, na nossa família. Temos dificuldade de abrir o nosso coração porque temos medo de ser criticados. Não é verdade? Temos medo de ser zombado, de não ser entendido, compreendido. Pior, às vezes não conversamos, não abrimos o coração na nossa casa com os nossos entes queridos, porque temos medo de ser rejeitados. Logo quando abrimos a boca, já alguém marreta, alguém manda calar, alguém interrompe. Estamos abrindo o coração e as pessoas às vezes não conseguem perceber que o assunto mudou, que exige mais carinho, mais humanidade, mais atenção. Logo queremos dar solução dos problemas. O pai, a mãe, o avô, a avó
faz algum comentário e logo a gente quer resolver o problema dele. O problema é que a pessoa arrasta uma vida inteira, a gente quer resolver com um conselho. Eu mesmo tenho esse defeito, eu confesso aqui em público. Temos que ter mais paciência para ouvir. Mas no mundo estressado, no mundo agitado, no mundo onde a gente corre, no mundo do imediatismo, onde eu já disse aqui, né? Até o WhatsApp já colocou um acelerador de áudio, que a gente quer ouvir logo para ficar livre daquilo. A gente não vai ter paciência para ouvir o pai, a mãe, o avô, a avó que são idosos, que tem que ter paciência. Não é dessa nossa geração, não é desse nosso tempo. E tem que ter paciência para ouvi-los, porque eles têm dificuldade para falar, para expressar. Os mais velhos, às vezes não falam com muita clareza, exatamente porque tem medo de abrir o coração. Como as nossas famílias estão carentes de quem ouve. Em contrapartida, tem aquele que sempre fala as mesmas coisas, não porque é doente, mas é porque está sempre queixando, sempre falando e repetindo e também não quer resolver o problema, também não quer solução. Chama-se ganha-pão emocional, quer só falar uma vez, 2, 10, 20, 50. Então todos nós precisamos de cura interior. Na nossa família, todos nós precisamos de nos reequilibrar. Todos nós precisamos de tempo para nós mesmos, de tempo para Deus, para aí aprendermos a dar o tempo para o outro, porque o nosso tempo está doente, carregado de pressa, carregado de afazeres, carregado de velocidade. Por isso que as ansiedades, as taquicardias só vão aumentando, a pressão só vai aumentando, o coração acelerado, taquicárdico. Por quê? Porque não tem quem nos ouve, quem nos escuta, porque nós também temos dificuldade de resolver os nossos problemas, não queremos aquela solução, queremos do nosso jeito. Enfim, todos nós estamos precisando de cura interior. Uns na língua para falar, outros para ouvir, outros no sentido do ver. Estou preparando uma palestra sobre os sentidos, como nós precisamos de cura no nosso sentido, de espiritualidade nos nossos sentidos. Nós estamos doentes, a nossa família está doente, e aí vem a grande pergunta: e o que nós estamos fazendo para mudar isso? Ou o que nós podemos fazer para mudar esta realidade que não muda de uma hora para outra? Ter liberdade para falar um com o outro o que pensa, o que acha, sem receber do lado de lá um você é burro, é tapado, é ignorante, é nó cega, eu não tenho paciência para te ouvir. Então tudo isso faz com que as nossas famílias fiquem ainda mais doentes. Dentro de casa é o lugar que a gente tem que se sentir livre. Eu me recordo do Padre Léo, lá no Rincão do Meu Senhor, na Canção Nova, quando eu e a minha esposa Fabiana fomos recém-casados num retiro de casais que o Padre Léo pregou para nós assim, para uma multidão de gente. E lá o Padre Léo falava que dentro de casa a gente tem que ser livre para pensar, para falar, para ser o que quiser, sem medidas, sem reservas. Por quê? Porque é nesta liberdade familiar é que a gente vai encontrando acolhida e vai percebendo os nossos erros e o que precisa de mudança. Mas se a gente fica com hipocrisia, se a gente fica com reservas e com medidas, porque eu não posso falar aquilo que vai ferir o João, eu não posso falar dessa forma que vai ferir a Maria, eu não posso, medindo demais, a gente vai ser sempre mimados, imaturos, doentes. Vamos rezar. A reflexão hoje não era para ser isso não, viu gente? Eu acredito que é Deus que está nos conduzindo mesmo, porque eu só ia fazer uma oração, mas eu acredito que o Senhor está colocando palavras nos meus lábios, no meu coração, repito, que serve para mim também e que sirva para você também. Mas vamos rezar, porque é o autor da vida que tem poder de curar. Vamos rezar, porque o poder da oração está em quem ouve, em quem executa e em quem pode fazer
nova todas as coisas. Vamos orar, porque orando nós não somente adquirimos graças de Deus, mas recebemos também a graça de coisas ruins serem tiradas de nós. Ontem minha esposa leu para mim uma poesia lindíssima e a poesia dizia isto, que a oração não é somente para receber, para ganhar. A oração serve também para perder, para deixar ir. Deixar ir o orgulho, deixar ir a gula, deixar ir a vaidade, deixar ir a impaciência, deixar ir a irritabilidade. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós nos aproximamos do Senhor junto com Nossa Senhora, junto com os nossos anjos da guarda, para pedir em favor das nossas famílias e das famílias do mundo inteiro. Pedimos cura interior e libertação. Pedimos que o Senhor tire de nós a vergonha, o medo da rejeição, o medo de falar em família, o medo de abrir o nosso coração, o medo de expor os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o medo de ser nós mesmos, o medo de ser criticado, o medo de não ser ouvido, de não ser escutado, o medo de ser interrompido todas as vezes que estiver abrindo o coração. Jesus, torna o nosso convívio familiar mais saudável, mais maduro, mais espirituoso, com mais amor, com mais misericórdia, com mais compaixão e com mais bondade. Senhor Jesus Cristo, ajude-nos a romper com os nossos defeitos, ajude-nos a romper com a pressa exagerada, com a impaciência, cura-nos do estresse, enche-nos com o Espírito Santo. Senhor, batiza-nos com o Espírito Santo, batiza os nossos sentidos com o Espírito Santo, batiza os nossos olhos e o nosso olhar, os nossos ouvidos e o nosso ouvir. Batiza os nossos lábios, a nossa língua, o nosso silenciar e o nosso falar, o nosso pensar e o nosso sentir, o nosso agir. Ó meu Deus, enche-nos com o Espírito Santo, batiza-nos com o Espírito Santo, inunda-nos, encharca-nos com o Espírito Santo. Os nossos temperamentos, coléricos, sanguíneos, fleumáticos e melancólicos. A família é temperada com temperamentos diferentes. Cada um tem um jeito. Ajude-nos a entender, a aceitar e amar cada um com o temperamento que Deus deu. Batiza com o Espírito a nossa personalidade, o nosso caráter, para que, cheios do Espírito Santo, vivendo os dons de santificação e as virtudes que nos equilibram, possamos, nós e nossa família, dar glórias ao Senhor e ser exemplo para as famílias do mundo inteiro. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Me ocorreu aqui na oração, quem sabe a gente pode encontrar em família, comprar um bom livro que fale sobre temperamentos e a família ler junto uma página, 2, 3 por dia? E se a família estiver longe, dividida por causa do trabalho? Pode fazer uma videochamada que dura aí 5 minutos, 8, 10, e quem sabe a gente vai se conhecendo por meio de um livro e a leitura deste livro sobre temperamentos, quem sabe pode ser o grande pontapé, o ponto de partida para as famílias se entenderem, se amarem e se reconciliarem. Eu espero ver vocês aqui amanhã. Que desça sobre nós, por intercessão de Nossa Senhora, São José, São João Paulo II e São Miguel Arcanjo, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.